Daí, na semana 15, fechando a semana, a aula de química de terça-feira, cálculos. Aqui a gente estava brincando aqui na hora de abrir o vídeo, né? Antes de abrir, é a terça do pesadelo, tanto à tarde como à noite, né? Porque tem muita conta. Então, hoje a gente encerra a pauta cálculo estequiométrico com uma pancada de exercícios aí mais chatinhos, tá bom? Vamos lá, então. Cara, tá aqui. Esse exercício aqui é para chorar. É para chorar. Vou já começando já uma paulada na cabeça da gente. Ele fala o seguinte, ó. A figura apresenta um esquema de um equipamento usado para determinação de carbono e de hidrogênio numa determinada amostra de um composto orgânico, constituído por C, H e O. E a massa molar dele é 90 gramas por mol. Então é meio que assim. O composto, ele tem uma fórmula CX HY OZ. A massa molar desse cara é 90. Tá aí. Aí ele fala aqui, a amostra no forno sofre combustão completa. Então ele vai pegar isso aqui, vai reagir com oxigênio, vai produzir CO2 e água. E água. Tá? Ele colocou aqui a amostra, ó, ele colocou 180 miligramas da amostra. 180 miligramas ele queimou. Tá? No equipamento, o interior das regiões A e B contém substâncias sólidas para reter por completo, respectivamente, água e gás carbônico produzido. Porque assim, vou produzir água, vou produzir gás carbônico. Eles vão ser produzidos na forma de gás, os dois. Nesse compartimento A, alguma coisa vai reagir com a água. Vai reter ela aqui. Vai reter. E no compartimento B, alguma coisa vai reter o CO2. Tá? Então, a água vai para o compartimento A e o gás carbônico vai para o compartimento B. Tá? Item A. Determine a fórmula molecular do composto orgânico analisado, sabendo que a massa de água e gás carbônico que foram produzidas foi de 36 miligramas, então 36 miligramas de água e 176 miligramas de CO2. Tá aí. Beleza? Bom, o que a gente sabe que acontece? Então, ele quer a fórmula molecular, cara. Ele quer saber quanto vale o X, quanto vale o Y, quanto vale o Z. Entenderam qual que é o lance? Tá. E aí eu tenho esse monte de informação, né? Ele queimou a substância. Então, vamos lá. O que a gente sabe sobre uma combustão? O composto é CX, HY, OZ. Ele vai reagir com oxigênio, vai produzir CO2 mais água. Água. Tá? Beleza? Bom, o que a gente vai tentar fazer? Eu vou tentar achar a proporção da reação. Essa proporção aqui, ó.
Por quê? Com essa proporção, gente, eu consigo achar a fórmula mínima do composto. Eu preciso saber nessa molécula qual é a proporção entre carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem que dar um jeito de saber isso, tá? Aqui tem um oxigênio também, né? Ó. Aqui. Tá, vamos lá. Ó, quanto que ele queimou do nosso querido? Ele queimou 180 miligramas. Ele queimou 180 miligramas. E aí ele produziu quanto de gás carbônico? Ele produziu 176. E produziu 36. Tudo bem? Beleza? Isso é uma proporção, você concorda? Agora, gente, faz um favorzinho para mim. Pega a massa do CO2 e soma com a massa de água. Não vai dar uma massa maior que 180? Na minha conta, ó, se você pegar isso aqui, ó, e isso aqui, dá 212. 212. Opa! E aí? Não tem alguma coisa estranha? Ou não? E aí? 180 tá virando 212? Ah, ó, já tem gente falando aqui. Tem oxigênio na parada. Então, quanto tem de oxigênio na parada? Tcharam. Quanto tem de oxigênio na parada? 32. Lei de Lavoisier, né? Opa, perdão. Tá? Então, eu tenho uma proporção em massa. 180 miligramas mais 32 miligramas, dando 176 para 36. O que eu vou fazer? Eu vou transformar todo mundo para mol. Tá? Então, eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês transformem as coisas em mol para mim. Tá? Ó. A massa do oxigênio aqui, ó, é 32. A massa do CO2 é 44. E a massa da água é 18. Tá bom? Como é que eu transformo para mol? Vocês lembram? Número de mols é massa sobre massa molar. Então vai, cada um escolhe um e faz aí. Eu vou fazer o do composto. O do composto. O do composto vai dar em mol 2 vezes 10 a menos 3. 2, 10 a menos 3. O do oxigênio vai dar 1, 10 a menos 3. Ó, já tem gente colocando até a proporção aqui. A galera já colocou até a proporção. Quanto que deu do CO2? 176 dividido por 44. 4. Boa! 4, 10 a menos 3 mols. Mol. Tá? E a água deu 36 dá 2, né? 2, isso. Já tinham colocado aqui a proporção. Né? Então, no balanceamento, veja o que eu tenho. 2, 1, 4 e 2.
2, 1, 4 e 2. Esse é o balanceamento. Tá? Por causa da proporção em mols. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou balancear a reação. Perdão. Balanceando a reação. Diz para mim aí, rapidão, vai. Quantos carbonos eu tenho do lado esquerdo? Quantos carbonos eu tenho do lado esquerdo? Uhum. Não, não é 2. É 2x. É, olha lá, 2x. Porque cada molécula tem x carbonos aqui, ó. Então, ó, 2x tem que ser igual a o número de carbonos do lado direito, que são 4. Tá tudo ali no CO2. Olha lá. Tá? Portanto, x deu 2. Agora eu vou balancear o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho do lado esquerdo? Do lado esquerdo eu tenho 2y. 2y. Do lado direito eu tenho que ter quantos? Eu tenho 2 águas, né? Então vai dar 4. Então y deu 2 também. Agora está faltando só os oxigênios. Cuidado agora. Gente, do lado esquerdo eu tenho 2Z mais 2, por causa do O2. Na equação tem um O2 aqui, ó. Ó o O2 aqui, ó. Do lado direito, eu tenho que ter 8 aqui, ó, no CO2, mais 2 aqui. Tá? Então vai dar, isso aqui tem que ser igual a 10. 10. Tá? 2Z mais 2 igual a 10, 2Z igual a 8, Z igual a 4. Z igual a 4. Então, a fórmula do nosso querido composto, ela é C2H2O4. Tá? Só vamos conferir para ver se a massa molar bate. Deixa eu ver. 16 vezes 4 dá 64, mais 24, aqui, mais, tá certo, mais 2, tá certo, dá 90. Então, bateu a fórmula, é essa mesmo. Tá? Super difícil, né? É uma questão mega difícil. Porque é totalmente diferente daqueles cálculos que a gente estava fazendo. Bem doida, né? Bem doida a questão. Isso é do item A. O item B, gente, na verdade, ele é um item que talvez alguns de vocês não saibam, porque não sei se chegaram a ver isso já em algum momento do ensino médio. Tá? Se você não souber o item B, não se preocupe com isso agora. Tá? A gente não viu esse assunto ainda. Item B. O compartimento B contém uma substância que é o hidróxido de sódio, NaOH. Escreva a reação que ocorre ali, sabendo-se que ela é classificada como uma reação de síntese. Então, no frasco, no compartimento B, eu vou reagir o CO2 com uma base. Como ele fala que a reação é de síntese, para quem não sabe o que é isso, a reação de síntese é uma reação em que você vai formar apenas um produto formado. Vamos escrever aqui, ó, apenas um produto formado. Então, digamos assim, ele te deu uma ajuda na medida em que ele fala que do outro lado você só vai ter uma substância produzida. Só que isso não é uma informação que seja suficiente para você matar a questão, tá?
Essa reação ela é uma reação bem famosa. Ela é uma reação de neutralização. Alguém pode me dizer o que é uma reação de neutralização? Certamente já ouviram, né? Esse nome. Reação de neutralização. Quem que neutraliza quem? Ácido mais base dá sal e água. Base mais ácido, isso. É essa mesmo, que vocês estão lembrando. Tá, quem é a base aqui? Quem é a base? NaOH. Quem é o ácido? CO2. Mas o CO2 é um ácido? Estão falando aqui que o CO2 é um ácido, gente. Nessa reação, ele vai se comportar como um ácido. Ele vai reagir formando um sal. Para quem já estudou, né? Olha lá, estão falando aqui, ó, é um óxido ácido. Tá? Os óxidos, eles têm essa característica, alguns deles, de se comportarem como ácidos ou como bases. Tá? Então, eu vou formar um sal. Isso, ó, o pessoal escrevendo aqui, o CO2 veio de um ácido. Exatamente, do ácido carbônico. Né? A gente vai estudar isso na parte de compostos. Tá? Então, eu vou formar um sal. Já ajuda, mas não resolve, né? Quem é o sal? O sal é o bicarbonato de sódio, NaHCO3. Tá? O famoso bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Tá bom? Repito, tá? Quem não entende essa equação ainda, relaxa, porque a gente vai falar sobre isso no futuro, não tão distante. Tá? Beleza, podem tirar print para nós passarmos então para a questão 10. Aqui também é uma equação famosa, que se você não sabe, vai saber, logo menos. Colocam-se 50 gramas de zinco metálico em contato com uma solução aquosa que tem 49 gramas de ácido. Então, ele vai pegar zinco e vai reagir com ácido sulfúrico. Tá? Uma reação de deslocamento. Essa reação é de deslocamento. Quando você colocar o ácido, o zinco, dentro da solução, vai começar a sair um gás dali. Hidrogênio saindo. Tá? O zinco se dissolve e vira um sal. Só que é uma reação de oxirredução, né? Tá? Beleza? Essa aqui é a equação do processo. Tá? Só lembrando um comentário que eu fiz na aula passada, vale a pena a gente fazer novamente. Professor, eu tenho que saber essas reações. Nos problemas de cálculo estequiométrico, geralmente ele dá a reação pronta já. Tá bom? Claro que tem algumas reações que é bom que a gente conheça, mas para um problema de cálculo estequiométrico é muito raro ele não dar a reação. Muito raro. Tá? Deixa eu ver o que estão chamando aqui. O produto não é 2H+? Não. É H2. O hidrogênio reduz mesmo. O zinco oxida, né? O zinco ele passa de 0 para +2 e o hidrogênio vai de +1 para 0. Tanto é que dá para você montar até uma pilha com isso, né? Que é uma oxirredução, tá?
Tanto é que a gente, não sei se você lembra do nome dela, a gente chama de simples troca. Ou também conhecida como deslocamento. Por que a reação ganha esse apelido? Porque se você olhar para a reação, o que dá a impressão que aconteceu aqui? Que o zinco entrou no lugar do hidrogênio. Ó. A gente fala que o zinco deslocou o hidrogênio. Tá? Tem muita questão de pilha com essa reação, porque é uma reação de oxirredução, né? Quando é uma reação de oxirredução, e ela é uma reação espontânea, você pode transformar ela numa pilha. Você pode transformar ela numa pilha. Tanto é que, para ensinar pilha para vocês, eu vou usar essa reação aí. A gente vai montar uma pilha com essa reação. Tanto é que, tá bom? Bom, vamos lá. Aí, o que o maluco diz? Ele colocou, né, para reagir, 50 gramas de zinco com 49 de ácido. Tá? Ele quer a gente monte a equação já está montada, ela está balanceada, inclusive, né? Tipo, fechou, tá tudo certo. E ele quer o reagente limitante. Então, quer dizer, eu vou ter que achar quem está em excesso. Né? Para isso, né, gente, a gente já vai trabalhar com a proporção em massa. Aqui a proporção é 1 para 1. Né? 1 mol disso reage com 1 disso. Tá. Deixa eu ver quanto que é a massa molar do zinco. Acho que é 63,5. 63,5, é. Não sei se é 73,5. Peraí, eu tô viajando. Nada me garante que seja 63,5. Deixa eu ver aqui. É 65,3. Troquei os valores. Ai, ai, ai. Quanto que é? Esqueci já. Ah. Eu vou arredondar. Ah, vocês já estavam mostrando aqui. Obrigado, gente. Desculpa aí. Não vi. A massa do H2SO4 é 98. Tá? Então, vamos lá. Qual é a proporção da reação? A proporção é 65,4 de zinco tem que reagir com 98 do ácido. Certo? Essa é a proporção. Quanto é que nós usamos? Nós usamos 50, 49. Quem está em excesso? Responde no privado, tá? Para todo mundo tentar responder. Você tem que bater o olho nos números e perceber quem está em excesso. Isso. Até agora as pessoas que responderam certo. Isso mesmo. Não, não. Agora apareceu uma outra resposta aqui que não. Não. Não é esse aí, não. É esse. Bom, vamos lá, vou responder aqui. Quem está em excesso é o zinco. É o zinco. Sabe como é que você pode perceber que é o zinco? Pelo seguinte. Se observa que a massa do ácido
foi dividida por 2. Né? Daqui para cá, ó, eu dividi por 2. Se a gente fosse obedecer a uma proporção estequiométrica, a massa de cima tinha que ser dividida por 2 também. Se eu dividir a massa de cima por 2, quanto que eu precisaria de massa aqui? 25. Isso aqui reage. Tá? Entendeu? Ah, agora sim, né? É isso aí. Porque pensa, quando eu reajo 98 de ácido, estão perguntando aqui que não entenderam por que 25. Quando eu reajo 98 de ácido, quanto eu tenho que reagir de zinco? 65,4. Certo? Tá, então 98 de ácido precisa de 65,4. Se eu usar 49 de ácido, eu estou dividindo aquela quantidade por 2. Então, a daqui eu teria que dividir por 2 também. Vai dar aproximadamente 25, né? Não dá 25 certinho, né? É que talvez a tua pergunta, você não entendeu o 25, foi disso aqui. Tá? Vai dar metade disso aqui, ó. Isso, 30 e pouco. Eu falei 25, mas não é, 30 e pouco. Tá? Seria 32,7, deixa eu colocar aqui. Que acho que foi por isso que o pessoal não entendeu aqui, ó. Pronto, reage. Tá? Beleza? Acho que agora ficou claro, né? Que não era, na verdade não era 25. Tá bom? Então, quem está em excesso é o nosso querido zinco. Então, olha o que eu vou escrever aqui, ó. Presta atenção, presta muita atenção no que eu vou escrever. Essa linha amarelo, eu vou escrever de início. Que é quanto você tinha desse cara e quanto você tinha desse cara. Quanto reage? Quanto reage? Desse aqui vai reagir 32,7. Desse cara, reage 49. Tá? Quanto sobra no final? No fim. No fim vai sobrar isto, 50 menos 32,7, que dá 17,3, que é o excesso. Quanto sobra do reagente ácido? Nada. Tá? Ou seja, por que a reação acabou? Porque esse cara acabou primeiro. Esse cara é o limitante. Ele é o limitante. Tá? Então, eu olho para as massas e, pela comparação dos números, a gente consegue descobrir quanto de cada um vai reagir. Tá? Quem sobra, quem não sobra. Mas percebe que é uma análise, gente, que não tem uma receita de bolo. Você tem que botar os números na tua frente e perceber. Isso. Tá? Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Que agora eu vou fazer o item C. Calcule o volume de hidrogênio produzido a 27 graus. Calcule o volume de hidrogênio. O limitante é quem não está sempre em excesso? Sim, exatamente. Por isso que ele chama limitante, porque quando ele acaba, a reação para de acontecer. Tá?
Tem um em excesso e um limitante, né? Ou pode acontecer de não ter nenhum em excesso. Mas aí, a pergunta não vai falar sobre isso, né? Evidentemente. Tá? Vamos lá. Item C. Calcule o volume de hidrogênio. De nada. De nada, de nada, de nada. Calcule o volume de hidrogênio. Gente, dá uma olhada na equação. 1 mol de ácido produz 1 mol de hidrogênio. Está na equação isso. Portanto, eu posso dizer que 98 gramas de ácido produzem 1 mol de hidrogênio. Vou fazer uma regra de 3 massa mol. Quanto ele usou de ácido? 49, não foi? Com a quantidade de ácido de 49, ele vai produzir N mols de hidrogênio. Certo? Então, o N vai dar meio mol. Meio mol. O que eu faço com esse meio mol? Alguém? Help me. O que eu faço com esse meio mol? Isso! Muito bem. Clapeyron. PV-NRT. Então, ó. PV igual a NRT. Não dá para usar 22,4 aqui, hein? Cuidado. Pressão 1 atm, volume V, número de mols 0,5, R 0,082, vezes temperatura 27 graus, que dá 300 Kelvin. Tá aí. O volume vai dar 12,3, se não me engano. 12,3 litros. Tá? Tá aí a questão 10. Vamos para 11. É possível preparar hidrogênio, gás hidrogênio, por meio da reação entre metano, que é o CH4, e água. Além do gás hidrogênio, também é produzido monóxido de carbono. Com relação a uma mistura de 900 gramas de metano e 900 gramas de água, parecidíssima com o exercício anterior. Mudou a reação, mudou as massas, mas é para determinar quem está em excesso, quanto que você produz de hidrogênio, que é o gás, e qual é o volume de hidrogênio. Só que aqui o item C, ele deu uma aliviada. Ele deu o volume molar, ó. Considere que o volume molar é 24,4. Não estamos na CNTP, estamos na CATP, condição ambiente, tá? Então vamos lá, vamos montar a reação. Eu vou pegar metano, reagir com água, vou produzir hidrogênio mais monóxido de carbono. Já está balanceado, inclusive, ó. É 1 para 1 para 1 para 1. Não, mentira. Não é 1 para 1 para 1 para 1, não, né? É 1 para 1 para 3 para 1. Vê se está certo agora. Tá? Deixa eu colocar as massas molares aqui, vai. 16. 18. A massa molar de hidrogênio é 2. Tá? E a massa molar do CO, acho que não vai precisar, é 28.
Mas não vai precisar. Tá? Não vai precisar dessa massa. Então, vamos lá. 16 está para 18. Quais foram as massas que o maluco colocou? 900 e 900. Então, ó, 16 gramas de metano, pela proporção, tem que reagir com 18 de água. Essa é a proporção. Ou seja, presta atenção agora para não viajar. A massa de metano tem que ser ligeiramente menor que a de água. Conseguem perceber isso? Que a massa de metano tem que ser ligeiramente menor. Então, quando você coloca 900 de metano e coloca 900 de água, quem está em excesso? E aí? Quem está em excesso? Exatamente. É o metano. Excesso. A massa dele tinha que ser um pouquinho menor. Percebe que isso é uma percepção. Percebe que isso é uma percepção? Então, como vocês podem ver, percebem que é uma percepção. Tá? Então, o limitante, então, o excesso é o metano. E o limitante é o nosso querido. Então, agora, o que o exercício vai ensinar a gente a fazer? Calcular o excesso. Tá? O que eu vou fazer, então? Cálculo do excesso. Ó, o que nós sabemos? Nós sabemos que 16 gramas de CH4 reagem com 18 de água. Tá. O reagente que foi consumido não foi a água. Então, se eu usar 900 gramas de água, quanto eu precisaria usar de metano? Entenderam qual é a ideia? Tá. Vai dar 800? Vai dar 800, né? Isso. Vai dar 800 gramas. Isso aqui é o que reagiu, hein? Não é o excesso. Certo? Portanto, eu tenho 100 gramas de excesso. Porque a massa total era 900, né? 100 gramas de excesso. Tá, gente? Tá? Quando se cai uma questão dessa em vestibular, isso é considerado bem difícil. Tá? O Enem mesmo não tem muita tradição de cobrar reagente em excesso. Na verdade, nenhum vestibular tem muita tradição de cobrar reagente em excesso, porque já é considerado uma questão mais complicada. Item B. Qual a massa de hidrogênio? Então, agora, a nossa regra de 3 é com hidrogênio. Olha o que eu vou escrever, presta atenção. Eu vou dizer que 18 gramas de água produzem 6 gramas de hidrogênio. 6 gramas, por quê? São 3 mols. Tá? Isso aqui vale 3 mols. Só que eu estou colocando em grama, né? Ele pediu a massa. Qual a massa de água que reagiu?
Bom, a massa de água que reagiu foi 900. Qual vai ser a massa de hidrogênio? M. Vai dar 300, né? Eu acho que é 300. Isso. 300 gramas. Tá? Isso é o item B. Item C. Qual é o volume de hidrogênio medido nessas condições aí? Considere que 1 mol vale 24,4. Então, olha o que eu vou fazer agora. 1 mol vale 24,4. Então, eu posso dizer que, vê se você concorda, 2 gramas de hidrogênio, que é 1 mol, ocupam 24,4 litros. Tá? Se 2 gramas ocupam 24,4, 300 gramas, que é a massa de hidrogênio que a gente produziu, vai ocupar um volume V, que é 150 vezes maior, né? 24,4 vezes... Aqui. Tá 3.660. É isso. Tá? Fechamos a questão 11. Podem tirar print, tá, gente? Questão 12. A reação denominada termita é extremamente energética. Trata-se da reação em que o alumínio é oxidado pelo óxido de um outro metal. A temperatura chega a ultrapassar os 3.500 graus Celsius e pode levar diversos metais a derreter, a fundir. Os produtos da reação, além do calor, são alumínio, óxido de alumínio e ferro. Está ali a reação. Vamos ter que balancear ela. Ah, não, acho que já está balanceada. Já está balanceada. Então, é Fe2O3 mais 4 alumínios vai dar 2 ferros mais Al2O3. Aqui o trabalho é fazer os cálculos, né? As massas molares. A massa do ferro é 56, gente. Então, 56 vezes 2 mais 48. Então, ó, esse cara aqui, ele pesa, 1 mol dele pesa 160 gramas. Tá? Eu estou conferindo com vocês aqui, tá? São 2 alumínios. Obrigado. Thank you. À medida que vocês vão escrevendo aí, eu vou conferindo. Obrigado. A massa do alumínio, eu lembro que ela vale 27. Então, como são 2 mols de alumínios, aqui dá 54. Tá? Beleza. Olha o que ele fala na questão. Se forem misturados 200 gramas de cada um dos reagentes, então ele vai misturar 200 e 200. E se as condições necessárias para o início forem fornecidas, determine. Quem é o limitante? Vai, com vocês agora. Vê se vocês conseguem perceber de cabeça. Quem é o limitante? O limitante é o Fe2O3, exatamente. Tá? O limitante é o Fe2O3. Porque o que aconteceu? O cara usou massas
maiores do que a proporção. Só que o alumínio ele multiplicou aproximadamente por 4. E esse aqui, ele multiplicou aproximadamente por 1,25. Ele aumentou um pouquinho um e aumentou muito o outro. Tá? Com essa observação, eu consigo pensar que esse cara está em excesso. Ó. Ele aumentou muito mais do que deveria. Tá? Então, esse cara é o excesso. E esse aqui é o limitante. Limitante. Tem algumas frases que eu leio que são as frases que me fazem continuar sendo professor. Ah, agora eu entendi esse trem. Só que é isso que eu falo, cara. Tem que ter paciência, mano. Tem que ter paciência. Você acha que isso vai. Você não vai aprender isso uma vez, vendo uma vez na aula correndo. Você vê, ó, é o terceiro ou quarto que a gente está fazendo. Por quê? Porque é difícil. É difícil você catar essa ideia, principalmente para quem tem dificuldade na matemática. Tá? Por isso que eu sustento. Isso aqui é muito importante. Fazer isso que a gente faz. Ah, isso aqui não é um exercício de vestibular. Agora, a hora que você precisar fazer isso no vestibular, você vai enxergar com outros olhos. Tá? Vamos continuar então. Bom, item A acabou, né? Já. Agora item B. Massa de ferro produzida. Eu vou fazer uma regra de 3 entre o reagente limitante e o produto. Então, 1 mol disso produz 2 disso. Certo? Tá. Ou 160 gramas produzem 2 mols de ferro, que dá 112. Tá? A massa molar do ferro, gente, só para constar, ela vale 56. Tá? Então, 160 gramas de Fe2O3 produzem 112 de ferro. Se eu usar 200 gramas, que é o que reagiu, né? Eu vou produzir uma massa M. Aqui. R$ 140. Opa. Confere aí, qualquer coisa vocês gritam, tá? 140 gramas. Tá? Beleza? Item B já era. Item C. A massa de óxido de alumínio formada. Agora eu vou fazer com esse cara aqui, ó. Deixa eu ver a massa dele. 102. A massa desse cara é 102. Tá bom? Então, olha lá. 1 mol de Fe2O3 reage para produzir 1 mol de Al2O3. Então, eu tenho que 160 gramas reagem e produzem 102. Você vai começando a perceber que começa a ficar automático o negócio.
Você vai ficando automático. Você vai acabar gastando mais tempo de calcular as massas molar do que fazer o exercício em si. Tá? 200 gramas da massa M. (127,5), será que é isso? Não, fiz conta errada. Fiz conta errada aqui. É isso mesmo? 102. Ixi, já deu, já viram, né? Já deu, começou a dar problema já. É isso mesmo. Você não confia mais no que ele está fazendo. Gramas. Tá aí. Esse é o item C. Massa do reagente em excesso. Item D de doido. Vou fazer aqui em cima, ó. Como é que eu calculo o excesso? Bom, eu sei que 160 gramas de Fe2O3 reagem com 54 de alumínio. Qual a massa de alumínio que reagiria com 200 gramas? Que é o reagente que reagiu, né? Sacaram? (67,5). Consumidos. Espera aí. Deixa eu só botar o grama aqui. 67,5 gramas consumidos. Tá? Quanto tem de excesso? Seria 200 menos isso, né? 132,5? Isso. 200 menos a massa que foi consumido, tá? 132,5. Tá? Igual o outro, né? Isso não mudou. Igual o outro. Tá bom? Belezura? No item C, fala. O que está? Pode falar. Eu coloquei do lado esquerdo o ferro. Eu coloquei o Fe2O3, né? O reagente que reagiu. Isso. Eu poderia ter colocado aí o quê? Eu fiz a regra de 3 com o ferro, né? Ah, entendi. Ah, mas eu fiz com ele também, né, esse item. Eu fiz com ele também, não fiz? Com o F2O3? Você está falando do item C com o item D? Por que eu estou usando ele, né? Tipo, talvez eu consiga responder a tua pergunta de uma forma mais objetiva. Por que eu estou usando ele? Porque ele foi a massa do que foi consumido. Ele não é o reagente limitante? O que significa ser um reagente limitante? Ele vai ser consumido totalmente. Então, todos os cálculos têm que partir dessa premissa, se ele foi gasto. Por exemplo, eu não poderia usar 200 gramas para o alumínio. A partir do momento que você detecta que o alumínio está em excesso, você não pode dizer que 200 gramas reagiu. Por isso que nas regras de 3, eu estava sempre usando o F2O3. Eu usei ela no item B, né? Então, fica aí uma dica importante em cima da tua pergunta. A partir do momento que você detectar que o fulaninho está em excesso, não use ele na regra de 3 para fazer conta nenhuma. Não use, tá? Agora, só uma pergunta, só para a gente poder já fechar o exercício. Se eu quisesse usar o alumínio nas regras de 3, que valor eu deveria usar para ele? Vamos ver se alguém sabe.
eu disse que não é para usar o alumínio, porque ele está em excesso. Mas, e se eu quisesse usar o alumínio? Dá para usar ele? Dá, mas aí eu não posso usar 200. Eu tenho que usar quanto? Isso, ó, tem um pessoal respondendo aqui já. Isso. Vamos ver se o pessoal mais responde. Isso, isso. Se você quisesse usar o alumínio para fazer as regras de 3, você tem que usar essa massa dele, ó. Porque essa massa foi a que foi gasta, tá? Os 200 eu uso para o reagente que gastou 200. Para o reagente em excesso eu uso só o que reagiu, tá? Por isso que eu digo, é melhor nem usar o excesso, larga a mão. Usa o reagente limitante e faz todas as regras com ele, tá? Tudo bem, gente? Vamos fazer um intervalinho? Que nós é de ferro, nós não é de ferro. Vou fazer um intervalinho, tá? Daí na volta, em 10 minutos, no meu são 7h15, a gente volta e aí termina os exercícios do restante da lista, tá bom? Então é nóis, Queiroz. Pronto, vamos para a última rodada de questões. Questão 13. Sulfato de cálcio é matéria-prima do giz e pode ser obtido pela reação entre soluções de cloreto de cálcio e sulfato de sódio por mecanismo de dupla troca. Então, para alguns de vocês, esse termo não é novidade. Sabendo disso, calcule a massa de sulfato de cálcio obtida pela reação de 2 mols de cloreto de cálcio com excesso de sulfato de sódio, considerando-se que o rendimento é de 75%. Então, vamos montar a reação primeiro, né? Eu vou pegar cloreto de bário, cloreto de cálcio, perdão, dissolvido na água. Vou reagir com sulfato de sódio por dupla troca. Então, para quem lembra, como é que a dupla troca acontece? O cátion da primeira substância, que é o cálcio, vai se combinar com o sulfato para formar um sal. Tá? E o cátion do segundo sal vai se combinar com o ânion do primeiro para formar outro composto. Tá? A reação vai ficar assim, ó. Vai ficar CaSO4. Opa. Perdão. CaSO4, que é o sólido, que é o giz, mais o NaCl, né? NaCl. Tá bom? Não estou perdendo muito tempo na reação, tá, gente? Porque, como eu falei para vocês, a gente vai estudar essas reações mais lá na frente. Tá? O balanceamento dela vai ficar assim: 1 para 1 para 1 para 2. Tá? Tá. Ele está usando 2 mols de cloreto de cálcio. Então, eu vou trabalhar com esse cara e com esse cara aqui, ó. Certo? Vamos calcular as massas molares já, né? CaCl2. O cálcio é 40, mais o cloro é 35,5 vezes 2 dá 71. Então dá 111. Então, vamos deixar em mol mesmo, né? Nem precisa calcular a massa molar. Sabe o que eu vou fazer, ó? Eu vou dizer que 1 mol disso aqui produz. Esse aqui eu vou passar para a massa, ó. 136. Tá? Tudo bem? Só que tem um detalhe. Aí entra o rendimento. Né? O que eu tenho que fazer aqui na minha regra de 3? Eu tenho que corrigir a regra de 3
dizendo que eu vou produzir só 75% desse valor. Então, na verdade, eu não vou produzir 136. Eu vou produzir 136 vezes 0,75. Tá? Esse é o rendimento, ele vem aqui. Tá? Agora vamos para a segunda linha. Se eu usar 2 mols, qual vai ser a massa que eu vou produzir? Vai ser M. Tá? Tudo bem? Então, ó, M vai dar 136 vezes 0,75 vezes 2. Tá? Estou multiplicado ali por 2. Deixa eu ver. Estava conversando com um aluno essa semana no plantão e estava falando para ela o seguinte, ó. Geralmente o professor fala para aluno não usar calculadora, né? Professor de matemática, principalmente. Cara, eu vou falar para vocês honestamente, quando vocês forem estudar cálculo estequiométrico, mano, usa a calculadora. Usa. Porque o tempo que você perde fazendo conta, você pode fazer mais exercícios. Tá? É claro que você não vai usar a calculadora para tudo na sua vida. Usar nesse momento vale a pena. Porque você economiza tempo. Tá? Pelo menos é uma dica. Beleza, gente? Podemos passar para a questão 14? Pode printar, acho que é isso, né? Não faltou mais nada, é só isso. Tá? Próxima questão. Já vou trocar o slide aqui. A reação de oxidação da amônia está representada pela equação abaixo. 4, 5, 4, 6. 4, 5, 4, 6. Partindo de 408 gramas de amônia e 960 de O2, obtém-se 648 de NO. Item A. Os reagentes foram misturados em proporção estequiométrica, ou seja, é uma outra forma dele perguntar se tem excesso. Tem excesso de alguém? Então, vamos verificar o excesso. Verificação de excesso. Para verificar o excesso, o que eu vou olhar? Eu vou dizer que 4 mols de amônia reagem com 5 mols de O2. Sendo que a massa molar da amônia é 17 gramas por mol. E a massa molar do O2 é 32 por mol. Tá bom? Então vamos lá. 4 mols de amônia. 4 vezes 17 dá 68. 5 mols de O2 dá 160? 160. Tá. Agora, vamos lá. Quais são as massas que o nosso querido colocou? 408 e 960. Quem está em excesso? Quem está em excesso? O2 está em excesso. Ó, já tem gente falando que o O2 está em excesso. Tá. Vamos pensar assim, ó. Vamos ver se é o O2 que está em excesso. A linha branca pedia para usar 160. Ele usou 960. 960, gente, não sei se vocês conseguem perceber, é 6 vezes mais.
6 vezes mais. Tá. Se eu multiplicar 68 por 6, se eu multiplicar 68 por 6, vamos ver quanto dá? Dá 408. Dá 408. Ou seja, não tem excesso. Ó, escreveram aqui, parece que não tem excesso. Não tem excesso. Tá? 68 sobre 160 é a mesma coisa que 408 sobre 960. Tá? Ou seja, eu posso usar qualquer um para fazer regra de 3. Tá? Agora, como é que eu vou achar o rendimento? Como que eu vou achar o rendimento? Rendimento. Rendimento. Gente, vamos lá. Vamos fazer uma regra de 3 usando amônia e o produto, que é o NO. GNO. Tá? Então a gente vai precisar da massa do NO agora. A massa do NO. Opa. O nitrogênio é 14 e o oxigênio é 16, vai dar 30. 30 gramas por mol. Tá? Então vamos lá. 4 mols para 4 mols é a mesma coisa que 1 para 1. Ou seja, 17 gramas de amônia produzem 30 gramas de NO. Tá? Tudo bem? Tá. Se eu usar 408 gramas de amônia, quanto é que eu vou produzir de NO? Essa massa você pode comparar com o rendimento. E vai perceber que o rendimento de fato não foi 100%. Ele deve ter produzido 648 gramas, né? 648 deve ser uma quantidade menor que essa. Então, a massa M que ele deveria produzir, né? Que ele deveria produzir, vai ser 30. Deixa eu ver aqui. 408 dividido por 17 dá 24. Olha, a minha conta deu 720 gramas. 720 gramas. Tá? De vocês deu isso, né? Tá, beleza. Agora, vamos abrir uma regra de 3 aqui de novo, ó. Por quê? Se o rendimento fosse 100%, ele deveria produzir 720 gramas. Qual foi o rendimento, sabendo que ele produziu 648 gramas? Entenderam? Tá. 648 dividido por 720. Dá 0,9. Dá 90%. Tá aqui. Beleza? Então, aí com o rendimento, verificando o excesso no item A, calculando o rendimento no item B. Tá aí. 15ª questão. Podem tirar print, por favor.
Pureza. Pureza. Calcular o grau de pureza. Amônia pode ser preparada pela reação entre cal virgem, que é o óxido de cálcio, e cloreto de amônio. Está ali a reação. Utilizando-se 7 gramas de cal virgem com excesso de cloreto de amônio, obtém-se 3,4 gramas de amônia. Então, a cal virgem é o reagente. Tá? Isso aqui é o reagente. Eu produzi 3,4 de amônia. Qual é o grau de pureza do óxido de cálcio que está lá dentro? Então, gente, quando ele pergunta grau de pureza, o que a gente precisa saber? Que não reagiram 7 gramas. Por que não reagiu 7 gramas? Porque ali dentro não tem 7 gramas de CaO. Cal virgem, na verdade, é CaO impuro. Tá? Então, quando o cara fala, olha, eu tenho tantos gramas de um reagente impuro, significa que não são aqueles gramas que reagem. Então, o que a gente precisa descobrir? Quanto reagiu? Então, ó, para calcular a pureza, devemos descobrir qual a massa que efetivamente reagiu. Tá? Então, nós vamos fazer uma regra de 3 entre a cal e a amônia. Tá? O que eu sei sobre a cal? Que 1 mol pesa 56 gramas. Essa é a massa molar da cal. 40 para o cálcio e 16 para o oxigênio. Isso aqui produz 2 mols de amônia, que dá 34. Qual é a massa de CaO que seria necessária para produzir 3,4? Porque foi o que o exercício disse, que nós produzimos 3,4 gramas de amônia. Tá? Tudo bem, gente? Essa massa vai dar, essa conta tá facinho de fazer, pelo menos, né? Ela vai dar 5,6 gramas de CaO. Perceberam por que o reagente não está puro? Quer dizer, ele usou 7 gramas, mas daqueles 7, só uma parte reagiu, porque a outra parte não era CaO. Tá? Então vamos calcular a pureza agora. Ó, 7 gramas é 100% da amostra. Quanto reage? 5,6. Só que é a pureza. Pureza. Tá? Beleza? Dá 8, né? 0,8? 0,8, né? 0,8. É que aí multiplicado por 100, na verdade, né? Tem que multiplicar já por 100.
Vai dar 5,6 vezes 100 dividido por 7. Vai dar 80%. Tá? Quando é pureza ou rendimento, a conta ela acaba ficando sempre mais simplesinha. Tá? Tá aí a questão 15. Ufa! Essa listinha também arranca couro, né, mano? Essa listinha arranca couro, vixe. Eu já tô abrindo o bico aqui. Estou com as costas até arregaçadas já. 16. Tá acabando, tá acabando. Tem a 16 e a 17, né? Vocês têm a 17 aí também? Tem essas duas malas aqui. Questão 16. A geração de lixo é inerente à nossa existência, mas a destinação do lixo deve ser motivo para a preocupação de todos. Uma forma de diminuir a grande produção de lixo é aplicar os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Dentro dessa premissa, o Brasil lidera a reciclagem de alumínio, permitindo a economia de 95% do consumo de energia e redução na extração da bauxita, já que para cada quilo de alumínio são necessários 5 quilogramas de bauxita. Então, olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Para você conseguir obter 1 quilograma de alumínio, você vai precisar de 5 quilogramas de bauxita. De alumínio. Tá? A bauxita, para quem não sabe, ela é um minério minérico, não, né, Danilo? É que eu já estava pensando na outra palavra que eu ia escrever. A bauxita é um minério rico em Al2O3. É rico em Al2O3. Tá? A cada 5 quilos de bauxita, que é um minério rico em Al2O3, eu produzo 1 quilo de alumínio. E aí a pergunta dele é, quanto tem de óxido de alumínio na bauxita? Quer dizer, quanto tem disso aqui dentro dos 5 quilos? Tá? Essa é a pergunta. Olha, gente, a quantidade que eu tenho de Al2O3 me permite produzir 1 quilo de alumínio. Certo? Então, aqui nós estamos trabalhando de novo, né, com um caso de pureza. A bauxita, ela é impura. Na medida em que ele pergunta qual a porcentagem de Al2O3, ele está partindo da premissa de que a bauxita é impura. Tá? Então, olha o que eu sei. Quando eu uso Al2O3 para produzir alumínio, seja lá qual for a reação, eu posso dizer que 1 mol disso produz 2 disso. Tá? Essa é a reação. Ah, professor, eu tenho que saber essa reação do alumínio? Tem, mas se você não sabe dela agora, não tem problema. Tá? Isso aqui é uma eletrólise. Isso é uma eletrólise. Bom, então 1 mol disso produz 2 disso. Tá. Vamos passar para a massa essa proporção? Vou passar para a massa. Deixa eu ver quanto que dá a massa do Al2O3. 102. A gente tinha feito no outro exercício, né? Então, ó,
Com 102 gramas de Al2O3, espera aí que estão perguntando um negócio aqui. É 2 alumínios ou 2 Al2? É 2 alumínios. Obrigado. Tira esse 2 daqui. Eu fui copiar a formulinha e copiei errado. Obrigado. Senão afetaria o balanceamento, né? Entendi a tua pergunta. Aqui. Entendi a tua pergunta. Então, ó, 1 mol de Al2O3, que são 102 gramas, produzem 2 mols de alumínio, que dá 54 gramas. Qual é a massa de Al2O3 que eu precisaria ter lá dentro se eu quisesse produzir 1 quilo de alumínio? Esse exercício ele é difícil para você entender o que o enunciado está te perguntando, para você montar a regra de 3. Então, eu quero produzir 1 quilo de alumínio. Tá. Para isso, qual é a massa de Al2O3? Vamos fazer essa conta aqui. Vai dar aproximadamente 1.888, dá 1.889 aproximadamente. 1.890 gramas de Al2O3. Tá? Esses 1.980 gramas de Al2O3 eles estão dentro dos 5 quilos de minério. Então, eu tiro 5 quilos de pedra do solo, aproveito quase 2 quilos apenas, para produzir 1 quilo de alumínio. Tudo bem? Então, isso indica, né, quanto a gente gera de resíduo para produzir o alumínio. Quer dizer, você perde 4 quilos aí de porcarias. Tá? Beleza. Qual é a porcentagem desse minério lá dentro? Vai. Olha, em 5 quilos, eu tenho 100% do minério. Só que dentro desses 5 quilos, eu tenho uma massa de 1.890 gramas. Estou trabalhando tudo com grama, né? Aqui, tá bom? Perdão. Então vai ficar assim. Dá aproximadamente 37,8%. Na verdade, deu exata a conta. 37,8%. Tá aí, ó. Tá? Esse eu achei particularmente difícil para montar essa regra de 3. Né? A pergunta do enunciado, ela não é tão rápida de você observar a conta. Tá? Uma outra coisa que pode gerar um pouco de conflito na questão é assim, professor, e essa história de produzir, de economizar 98% de energia? Isso é um dado do exercício. Né? Ele está te justificando por que é importante reciclar alumínio. Porque você economiza energia. Porque para produzir energia, para produzir alumínio, né, eu gasto muita energia. Tá? A produção de alumínio é cara por causa disso. A gente vai até discutir na aula de eletrólise. Tá? Beleza, podem tirar print para a gente ir para a última questão. Vamos para the last one. Aqui. Aqui. Na verdade, a questão está como desafio, porque, gente, ela tem uma parte de reações químicas meio chata. A parte de estequiometria, ela é um pouco menos complicada. Tá? Então, tem coisas aqui, novamente, vou repetir, que se você não souber, não se preocupe. Lembre-se que o foco da aula é a questão de estequiometria. Tá? Então, olha o que ele fala.
A prata é um elemento muito utilizado nas indústrias de fotografia e de imagem, e o seu descarte no meio ambiente representa risco para os organismos aquáticos e terrestres. Por ser um dos metais com risco de escassez na natureza, a prata apresenta um alto valor agregado. Nesse aspecto, a recuperação da prata nos resíduos é feita em indústrias e laboratórios. Então, tipo assim, em vez de você jogar a prata fora, você recupera o lixo. Você despejou prata, ao invés de você jogar ela embora, você vai recuperar essa prata, tá? Porque ela é cara. O fluxograma representa o tratamento de um resíduo líquido que contém íons prata e íons sulfato. Então, aonde está escrito aqui, ó, resíduo aquoso, você tem prata e sulfato. Tá? O que o cara fez? Ele jogou a NaCl e filtrou. Quando ele jogou a GCl, ele formou a GCl sólido, que ele separou por filtração. Tá? Aí esse AgCl sólido, ele jogou NaOH, aqueceu e produziu óxido de prata. Tá? Então, ele vai separando e vai reagindo a prata. Aqui ele reage a prata com cloro, aí ele pega essa prata com cloro e, de alguma maneira, transforma ela em óxido de prata. Então tem duas reações acontecendo aqui. Tá? Primeira, aí olha o que ele pergunta no item A. Escreva as equações das reações devidamente balanceadas na formação do cloreto de prata e do óxido de prata. Tá? Então, vamos lá. Primeira reação. O íon prata, que está dissolvido, reage com NaCl, formando o quê? AgCl mais Na+. Tá? Então, a prata gruda no cloro e o sódio solta. Aí, isso é a primeira reação. Aí ele pega o AgCl, reage com NaOH e vai produzir aqui óxido de prata. Óxido de prata. Tá? Essa reação é a reação mais difícil de montar, que é o tipo da reação que, tipo, se a gente não estudou ela, você não vai conseguir montar. Tá? O que acontece nessa reação? A prata combina com o OH, formando... Opa! Formando AgOH. Tá? Mais NaCl. Só que o AgOH, quando aquecido, ele vira... Deixa eu colocar a setinha para cá. Ele vira Ag2O mais água. Super difícil, tá? Claro que num exercício de vestibular tradicional, essa reação ela já viria pronta. Ela já viria pronta. Tá aqui. Beleza? Tá? Inclusive, eu posso até fazer o seguinte, ó, que talvez ajude vocês a fazer a reação. Tá vendo essa primeira reação aqui, ó? Que eu tô colocando a prata reagindo com o NaCl. Se a gente quiser, eu posso escrever ela de um outro jeito. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Aqui. Tá?
pensando no sulfato de prata como uma substância só, porque ele fala que lá dentro tem prata e sulfato. Tá? E aí eu vou formar a GCl mais Na2SO4. Ó, Na2SO4. Tá aqui. Então essas são as três reações. AgSO4, dando NaCl, taranã, 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 taranã. Tá aí. Notem que essas reações não estão balanceadas. As reações não estão balanceadas. Talvez a única que esteja balanceada seja a de baixo. Tá? Eu vou deixá-las assim por enquanto. Tá aqui. Isso é o item A. Item B. O item B é o exercício que você vai encontrar na prova, né? Tipo, se aparecer uma questão desse tipo. Ele vai te dar as reações e vai pedir para você alguma coisa. Olha no item B. No tratamento do resíduo aquoso, que continha 15,6 gramas de sulfato de prata, foram obtidos 8,7 do óxido. Então, ele usou 15,6 disso aqui, ó. Tá? Ele usou 15,6 disso. E produziu de Ag2O 8,7. Tá? E ele pede para calcular o rendimento. Gente, nós temos um problema aqui. Para a gente poder fazer o cálculo do rendimento, a gente precisa fazer uma regra de 3, não precisa? Só que qual é o problema dessa questão? Como é que eu vou fazer uma regra de 3 entre o Ag2SO4 e o Ag2O se eles estão em reações diferentes? Eu não consigo fazer isso. Então aqui acontece uma situação super rara. É um tipo de situação de cálculo estequiométrico super rara. Por que que a situação é rara? Porque para você fazer estequiometria, você vai ter que somar as equações. Porque assim, essas equações elas fazem parte de um processo. É como se a primeira equação fosse uma etapa, a segunda equação fosse uma outra etapa e a terceira fosse uma terceira etapa. Tá? O que que você vai fazer? Você vai somar as três equações e vai montar o que é chamado de equação global. Na equação global, vai aparecer os reagentes e os produtos. Tá? Então, veja. Vamos primeiro balancear a equação 1. Então, para balancear 1, eu vou botar um 1 aqui. Vou botar um 2 aqui. Um 2 aqui. E um 1 aqui. Tudo bem? Tá balanceada, não tá? Agora, o que que eu vou fazer? Tá vendo essa substância aqui, ó? Essa substância, ela foi produzida na primeira etapa. Eu produzi 2 mols. Só que na segunda etapa, ela vai ser usada, não vai? Então, a equação de baixo, eu tenho que começar com o balanceamento 2 aqui, ó. Para dizer que os 2 mols que foram produzidos aqui serão usados aqui, ó. Tá? Como eu fui obrigado a colocar um 2 ali no AgCl, eu vou ter que colocar um 2 aqui, um 2 aqui e um 2 aqui. Tá? Balanceei a segunda. Agora,
O AgOH produzido aqui vai ser usado na última parte. Então, a equação de baixo, eu vou ter que começar balanceando ela com 2 aqui, ó. Na hora que eu balanceio a equação, com o 2 ali, aqui já fica balanceado, ó. Tá? Quando você está somando as equações dessa forma, você está montando uma equação global. Tudo bem? Agora, presta atenção. As equações não estão todas balanceadas? Inclusive, uma balanceando a outra? Então, o que eu faço agora? Eu vou perceber que 1 mol de Ag2SO4, que está lá na primeira etapa, ele vai reagindo, 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 até virar 1 mol de Ag2O. 2O. Tudo bem? Isso a gente chama de reações consecutivas. Tá? Você balanceia as equações, você balanceia a primeira, e sempre vai ter uma substância que conecta uma reação na outra. Tá? Nesse caso aqui nosso, quais eram as substâncias que conectavam as reações? O AgCl, que conecta a primeira com a segunda reação. Então, tudo que você produzir aqui, ó, você já coloca aqui embaixo. Aí eu produzi AgOH. Tudo que eu produzi de AgOH, eu vou usar aqui. Tá? E aí a tua proporção sai. Agora eu vou calcular isso em massa. Vamos lá. Deixa eu calcular a massa molar aqui. Eu só esqueci a massa da prata. Vou pegar aqui. Já estou com a internet aberta aqui. 108. 108? Ah, obrigado. É verdade, 108. A massa do sulfato dá 96, inteira. Eu já decorei, de tanto usar o sulfato. Então aqui dá 204, ó. Adorei seu cachorrinho aí, viu? Escutei um au, au, au. Não sei se era cachorro teu ou do vizinho, mas eu escutei. A G2O agora, 108 vezes 2, mais a massa do oxigênio, que é 16, né? Dá 232. 232. Então, ó, 204 gramas produz 232 desse. Tá. Quanto ele usou do nosso querido Ag2SO4? Ele usou 15,6. Qual é a massa que ele vai produzir? M. – 17,7. Bateu aí com vocês? Como ele quer o rendimento, última regra de 3, ó. Última regra de 3. 17,7 gramas é o que ele produziria se o rendimento fosse 100%. Certo? Como ele produziu 8,7, o rendimento dele vai ser X. Dá aproximadamente 49%. Tá? Beleza? A massa molar do Ag2SO4 não é 311? Cara, não sei. Deixa eu ver aqui. 108 vezes 2, 216 mais 96. Ah, eu acho que eu fiz a conta errada. 312, é verdade. Que eu arredondei aqui. Pera aí, gente. Não vai embora ainda não. Corrige as contas aí. Corrige as contas. Obrigado, viu?
312, tá? Que eu estou arredondando a massa para 108 da prata. Aquele outro tá certo, né? Do AG2O. Esse tá certo. Tá. Então agora a nossa conta vai mudar. Vai ficar 15,6 dividido por 312. Dá 116 aqui, ó. Confere aí. 116. Não, não tem sentido essa conta que eu estou fazendo. Dá 11,6. Não dá 116, não. Dá 11,6. Agora eu faço o rendimento. Dá 75%. Agora deu redondinho, né? Agora deu redondinho. Agora tiro o aproximado. Tá? Desculpa aí pelo errinho. No final, 75%. Tá bom? Tá aí, gente. Fechamos. O que tornou a questão difícil, né? Primeiro, as equações que não foram dadas. Então, tipo, é uma sacanagem, porque o aluno que não sabe a equação, ele não consegue fazer o item B, tá? E aí, dando as equações, o truque é esse. Para você comunicar uma substância de uma equação com a outra, você precisa garantir que tudo que é produzido numa etapa é consumido na outra, tá? Professor, eu preciso escrever a equação global? Não, não precisa escrever a global. Se você já tem clara no teu desenho a proporção, é 1 para 1, é isso que você precisa, tá? Tudo bem, gente, fechamos. Agora fechamos. Paramos. Conseguimos terminar nossa lista de estequiometria. Vixe, tô até com soluço, gente. Tô até com soluço.